Olá, boa tarde. E o Brasil continua em luto, especialmente aqui em Goiânia, região metropolitana, o estado de Goiás, com a recente perda da cantora sertaneja Marília Mendonça, que acabou morrendo juntamente com seu tio e também produtor, um outro produtor musical e piloto e copiloto. Ao todo 5 perdas que de fato aconteceram de maneira precoce e repentina. Se formos analisarmos também as questões relacionadas à pandemia, são mais de 600 mil famílias enlutadas, são 609 mil mortos em todo o país, vítimas da Covid-19. Só em Goiás, mais de 20 mil pessoas perderam a batalha para a Covid-19. Mas além disso, há diversos tipos de casos de pessoas que morrem aí ao longo de toda a história. E como lidar com esse luto, seja para perdas repentinas, como é o caso de Marília Mendonça, de outras pessoas que morreram por várias causas, inclusive em relação à pandemia, ou seja para aquelas mortes que aconteceram de uma maneira mais aprofundada, que demorou um tempo para se concretizar. Para nos trazer maiores detalhes sobre essa questão relacionada a como lidar com o luto, a gente conversa com a psicóloga Abnilza Durães, vai nos ajudar a entender essa questão. Boa tarde. Essa questão relacionada ao luto é uma questão complexa de lidar. Há algum procedimento, algo importante destacar sobre como lidar com o luto? Boa tarde. Esse tema é muito importante, né? Especialmente por tudo que o Brasil tem passado, especialmente a perda recente da artista. O luto, ele é algo muito individual. No entanto, a psicologia vem mostrando alguns princípios básicos que nos ajudam a entender a importância de nos resguardar diante de uma perda. Diante de uma perda, especialmente as repentinas, aquela que a gente não esperava mesmo, porque a pessoa não estava doente, ela não estava no 9º estágio da vida. Essas perdas, elas são mais traumáticas e em função disso, o mais adequado é a pessoa respeitar esse seu momento de tristeza, se dar esse tempo para elaborar. A gente tem ali, em termos psicológicos, uma média de 12 meses em que o cérebro começa a processar e entender essas perdas, especialmente nas primeiras datas especiais, sem aquela pessoa querida. É mais difícil, a gente tende a ter uns episódios de tristeza nessas datas, o que precisa ser respeitado. O que significa dizer que é muito importante que a pessoa que está enlutada não saia por aí já fazendo a mesma coisa que fazia antes, vivendo a mesma vida. Não, agora é uma nova vida que você precisa se adaptar. Então, tem que ter um tempinho ali de afastamento, um tempinho de reclusão pessoal, entender o que está sentindo, voltando a trabalhar aos poucos, estudar aos poucos, mas mesmo essa forma de trabalho já não vai ser mais a mesma. Por quê? O seu sentimento, a sua forma de ver o mundo se transforma depois da perda de um ente querido. Então, é preciso permitir. Vai ter dia que você vai estar muito disposto a trabalhar, a estudar, parecendo que era como antes, né, dessa perda, mas já vai ter dia que vai ser mais pesaroso, mais irritante, porque algumas memórias virão de uma forma mais pesarosa, mais difíceis. E novas memórias vão sendo construídas, mas antes de construir essas memórias, a gente passa por um processo de despedida e ele é muito inconsciente. E respeitar esse processo inconsciente de despedida significa dizer, eu vou me permitir lembrar, cada vez que a lembrança vier, em vez de eu barrar essa lembrança, eu vou me permitir lembrar, sentir, vou prosseguir. Mas eu preciso me permitir sentir e lembrar. Tá certo, eu agradeço aqui então a psicóloga Abnilza Durães, trazendo informações de um assunto tão complexo. Uma boa tarde, obrigado pelas informações. Muito obrigada, à disposição. E é isso, gente, se cuidem, tá? E a gente não pode deixar de tratar desse assunto, aproveitando essa grande perda da música sertaneja, que deixa milhões de fãs, mas falando também dos enlutados da pandemia. E independente disso, de todas as pessoas que estão aí diariamente enlutadas, já que Brasil e mundo perdem todos os dias algumas pessoas. Eu volto aos estúdios do Tarde News.